Em relação aos fundamentos oclusais, a distância média entre os dois cônjulos, juntamente com os movimentos e os ângulos da guia condylar e da guia dos incisivos, direcionam e guiam os movimentos da mandíbula. Esse entendimento tem uma grande importância em relação à reprodução desses movimentos em articuladores semi-ajustáveis e a transferência desses registros, dessas medidas, para que o laboratório possa reproduzir na superfície oclusal a anatomia, a morfologia, com a dinâmica funcional individualizada. A distância média do padrão ocidental é entre 11, 12 até 13 centímetros, né? E, portanto, a distância intercondylar com esta média faz com que haja uma concepção de determinante oclusal a partir dessa distância e dos movimentos e dos ângulos que produzem essas distâncias. É possível, portanto, avaliar que no movimento, nesse caso, para o lado direito, que será chamado lado de trabalho, onde, portanto, a mandíbula deve fazer um movimento acompanhando a interposição do alimento na superfície oclusal dos dentes posteriores, e isso tem, de fato, uma característica específica e individual da morfologia oclusal. É formado, portanto, com essas determinantes, os sulcos, sulco de trabalho, sulco de escape, sulco de balanceio e sulco protrusivo, e essa é uma relação de difícil reprodução individualizada na grande maioria dos casos, onde a formação, tanto do profissional como do técnico em prótese, tem uma certa dificuldade de entendimento desse processo. Dessa forma, vale aqui uma orientação didática em relação a essa guia, a esse movimento desse chamado ciclo mastigatório. Portanto, o alimento é interposto entre as superfícies funcionais do setor posterior. A ação será comandada, a ação do ciclo mastigatório será comandada pelos bucinadores e pela língua, e os movimentos serão determinados pelos ângulos, pelas glias e coordenados pelo sistema neuromuscular. O ângulo do lado contrário ao lado de trabalho, que na terminologia da oclusão chama-se lado de balanceio, o cônjulo vai se chamar também cônjulo de balanceio. O cônjulo do lado de trabalho pode ser nominado como cônjulo de trabalho e vai ser praticamente o fulcro desse movimento. Portanto, lado de trabalho, cônjulo de trabalho, lado de balanceio ou de não trabalho, cônjulo de balanceio ou de não trabalho, e vamos executar o movimento. Na medida em que o indivíduo tem que fazer a apreensão e a moagem do alimento e executar esse movimento algumas vezes, alguns ciclos desse movimento, e entrecruzar as cúspides antagonistas, desenvolve-se a partir deste movimento ângulos. Neste caso, quando o cônjulo do lado de balanceio, que podemos chamar de cônjulo de balanceio, faz um movimento para baixo, para frente e para o meio, ele forma, de acordo com uma linha horizontal da distância média intercondylar, um ângulo chamado ângulo de Bennett, cuja média é de 15 graus no padrão ocidental. Ele pode ser um pouco mais, um pouco menos, e é uma das determinantes oclusais que vão formatar, que vão determinar a anatomia dos sulcos de escape do movimento que está passando pelo processo da moagem. Portanto, a ponta de uma cúspide, ela vai passar entre dois sulcos, entre o sulco, e nesse caso vamos nominar, portanto, dois padrões de movimentos. Um movimento que vamos chamar de A, e a determinante vai determinar o sulco
correspondente a essa determinante do ângulo de balanceio. Então aqui o técnico, no caso da reabilitação oral, desenha um sulco para passagem para o entrecruzamento das cúspides sem que haja um impacto que nós chamamos de, na terminologia da oclusão e da prótese, de interferência a esse movimento. A interferência seria um obstáculo ou um impedimento da realização desse movimento. Portanto, esse sulco nós vamos chamá-lo de sulco de trabalho, o sulco por onde vai fluir o alimento a partir do processo da moagem desse ciclo mastigatório. Portanto, isso existe um ângulo de desoclusão, existe o dente da desoclusão e proximamente nós vamos comentar sobre essas variáveis das guias desoclusivas, que pode ser através do dente canino, pode ser através de uma combinação parcial de grupo de dentes e pode ser uma função total de grupo de dentes, sempre com uma regra que é: quando o indivíduo faz o movimento do lado de trabalho para executar uma função pelos padrões biomecânicos admitidos como referência de normalidade, o outro lado, chamado lado de balanceio, não existe esses contatos, não existem contatos, não existe impedimento, não existe obstáculos para esse movimento. Portanto, aqui na superfície do molar, sulco de trabalho em duas situações A e B, e sulco de trabalho no dente posterior. Lembrando que o alimento neste lado de trabalho está passando pelo processo da moagem e da trituração, e que essa anatomia é uma anatomia específica para um indivíduo que tem as suas próprias determinantes. Temos no lado de balanceio a determinante dessas angulações, esse côndilo de balanceio, ele tem esse movimento chamado ângulo de Bennett, e o côndilo do lado de trabalho faz um muito pequeno movimento para o lado de trabalho e mais um movimento em torno de 1 milímetro a 2 milímetros no máximo, e da mesma forma um muito pequeno movimento para posterior. Então esse côndilo de trabalho praticamente permanece imóvel nesse movimento. Do lado de balanceio não existem contatos, portanto, para que não haja dificuldades, interferências nesse movimento, e que nós então, pela terminologia da odontologia, da prótese, da oclusão, chamamos de interferência em balanceio, que é considerada uma das mais delicadas, porque interfere em todo um sistema mastigatório. E aqui os desenhos dos sulcos de balanceio, os sulcos de balanceio em duas situações, em situações sugeridas, né?